Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num dia atípico, porque tivemos na CPI do Senado Federal um dia de um não depoimento, porque estava sendo aguardado ali o senhor Carlos Wizard, empresário, para falar o que ele sabe do envolvimento dele em relação a essa tragédia que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Que nível ele teve de participação nos desmandos, nas omissões, na contra-informação, na desinformação das pessoas aqui no nosso país. Para quem não está habituado a ver as situações no mundo do direito penal, houve ali uma situação bastante sui generis, de uma pessoa que está sendo interpelada ali, o tempo todo repetia a mesma coisa. Olha, me reserva o direito de ficar calado, me reserva o direito de ficar calado. Gente, os senadores, eles fazem o papel de um delegado de polícia tentando descobrir a verdade sobre determinado cometimento de crimes, a sua autoria, as suas responsabilidades. E o delegado de polícia, quando ele está diante de alguém e pergunta, faz as primeiras perguntas e a pessoa responde que não vai dizer nada porque vai usar o direito de ficar calado, o delegado não pergunta mais nada. Porque o delegado não vai ficar repetindo perguntas para alguém que se comporta como uma pedra ou se comporta como uma árvore. No caso dos senadores, a situação é diferente, porque além do componente jurídico, existe um componente político. Os senadores sabem que estão sendo observados por muita gente aqui no nosso país e eles fazem questão, então, de marcar algumas posições e de mostrar para a sociedade, de uma maneira geral, aonde está a verdade. Por outro lado, nós, infelizmente, vimos alguns senadores que defendem o indefensável. E são esses senadores que deixam a gente com o estômago embrulhado. Porque qualquer pessoa que tem um mínimo de racionalidade e interprete o que está acontecendo, quando olha aqueles senadores governistas, a gente consegue enxergar as mesmas pessoas que defenderiam que não existiu o Holocausto, que o Holocausto é uma mentira, o negacionismo, que não existiu apartheid, não existiu segregação na África do Sul, que não existiu escravidão aqui no nosso país e que tudo é fruto da imaginação ou que tem sempre uma segunda versão, uma segunda história. Então a gente fica muito indignado porque a gente está perdendo pessoas por todos os lados. O genocídio, ele está tá muito cristalizado, está mais do que registrado para todos nós. E as perdas vão se dando de uma forma assim muito dramática e deixa a gente muito indignado por conta disso. Hoje eu separei aqui só um trecho aqui de uma fala do senador Rogério Carvalho, porque, na minha opinião, ele trouxe um componente um tanto ou quanto humano. Ele colocou ali o Carlos Wizard num cheque ético, num cheque moral, num cheque religioso, num cheque humano, para mostrar de que lado ele esteve no meio dessa pandemia, que ele se associou, embora ele diga que é um homem religioso, mas ele se associou ao mal, ao mais perverso, o mais grotesco que o Brasil produziu enquanto ser político, que é o presidente da República e as pessoas que estão no seu entorno. E o senador, ele foi muito contundente, Eu separei essa fala aqui, eu acho que está no ponto aqui. Vamos ver se dá para acompanhar, gente. Eu comento na sequência aqui do nosso papo. Vamos lá. Um filântropo, de um missionário. Mas o que nós estamos vendo é a missão de fortalecer uma tese que levou milhões de brasileiros à exposição a um vírus altamente contagioso, letal, pessoas que se infectaram, que adoeceram e que perderam suas vidas. O senhor pode não dizer que fez parte de gabinete paralelo. Não. O senhor é causa de um processo de improbidade que deve ser aberto contra o Pazuello, porque o abrigou sem cargo público e ordenou e comandou atividades do Estado brasileiro como se nomeado fosse. Além de ser parte de um grupo de empresários que defendeu que os brasileiros, que os mais pobres, fossem para a rua trabalhar, para continuar enriquecendo pessoas como o senhor, que usam da palavra de Deus para tirar proveito, para usar da pobreza, da miséria, da desinformação.
Isso é cruel. É como que deve ser amigo do senhor, aquele que é dono da rede de restaurantes Madeiro, que disse que morrer 5.000 pessoas não era nada diante da economia. Que não era nada diante da economia. O senhor, junto com Luciano Heng e outros, são responsáveis por 516.119 mortos. Eu boto todos, porque a gente não sabe desses quem poderia estar vivo hoje. Eu não dormiria com esta convicção que o senhor demonstra aqui. Eu não dormiria e não teria coragem de olhar para as minhas filhas com o que o senhor carrega no coração de estímulo a uma tragédia sanitária que foi informada. Gente, o cara tem que escutar isso, se ele tem de fato alguma hombridade, ele tem algum caráter, ele tinha que pedir desculpas, ele tinha que pedir a palavra ali, fazer algum tipo de reparo. Mas quando essas pessoas não fazem isso, a gente percebe que nós estamos diante de pessoas muito más também, de dissimulados, de pessoas muito cruéis. Enquanto a CPI estava rolando, o presidente continua acuado. O filho dele colocou aqui uma cena, o Flávio Bolsonaro, esse rapaz super honesto, esse homem que é um exemplo de probidade, um exemplo de filho, de caráter, de religiosidade, colocou aqui a imagem do pai aglomerando no Mato Grosso do Sul. Então aqui, como se nada tivesse acontecendo. O Bolsonaro sempre cercado ali dos puxa-sacos oficiais pagos com dinheiro público, né? E no discurso que o Bolsonaro fez, mais uma vez ele não dá explicação nenhuma, ele talvez tenha percebido uma arapuca que foi montada pelo senador Fernando Bezerra. E o Fernando Bezerra, gente, os senadores que defendem o governo Bolsonaro, a gente fica com o estômago embrulhado, né? O Fernando Bezerra, que é o mais virulento, é o mais esperto, é o mais sagaz, é o mais que usa ferramentas mais vigaristas para defender o governo Bolsonaro. Ele defende de uma maneira tão geniosa que nem o Bolsonaro e seus cúmplices conseguem acompanhar. E, portanto, o Bolsonaro e seus cúmplices estão tendo alguns cuidados para falar alguma coisa em relação ao último trambique, essa questão da vacina $1, que estava sofrendo ali um achaque dentro da administração do Ministério da Saúde, e também não falou nada sobre a denúncia de prevaricação que foi feita pelo deputado Luiz Miranda ao Bolsonaro. O Bolsonaro não tem como provar que falou com o Pazuello. E o Pazuello não tem como provar que falou também com Élcio Franco. Se isso fosse verdade, se Bolsonaro tivesse tomado alguma providência, ou tomou alguma providência logo depois que soube de um caso de corrupção, ele teria formalizado isso ao Pazuello, e o Pazuello deveria ter formalizado isso também ao Élcio Franco. E se isso tivesse acontecido, o Élcio Franco não ia aparecer naquela cerimônia lá com Onyx Lorenzoni, tentando desclassificar o Luiz Miranda, sem falar absolutamente nada. Porque a defesa que eles arrumaram ali foi inventar documento falso e fazer ameaça a Luiz Miranda, que ele ia se ver com a gente e que ele ia se ver com Deus também. Esse pessoal gosta de falar em Deus toda hora, né? Mas toda hora eles acendem uma velhinha para o outro. Pois bem, o Élcio Franco tinha que falar alguma coisa ali. Ele não falou, sabe por quê? Porque não houve nenhum tipo de pedido do Pazuello para o Élcio Franco, é uma versão montada depois. E o Bolsonaro está tendo cuidado com isso porque ele percebeu a arapuca. Ele sabe que se ele disser que falou com o Pazuello, ele vai ter que mostrar a prova, vai ter que mostrar algum telefonema de algum assessor, vai ter que ter um encontro, não teve encontro nenhum, porque nas agendas do Bolsonaro da semana ele não se encontra com o Pazuello estava para sair fora, então a emenda vai ficar pior. Então o Bolsonaro está pianinho, não está acusando, não está falando nada em relação ao Luiz Miranda, porque o Luiz Miranda vai voltar à CPI novamente. E ele promete trazer outros elementos. E certamente os elementos que o Luiz Miranda trará desmentirão a versão que o Fernando Bezerra, o homem dos 125 milhões de reais do orçamento clandestino, apresentou.
Está ficando cada vez mais complicado. Gente, no meio empresarial, a gente teve esses empresários genocidas negacionistas. O Hang, como foi citado ali, o Madeiro, outros tantos que apareceram por um lado e para o outro. Mas no meio empresarial, todo mundo já sabe que o governo Bolsonaro é um governo totalmente corroído, é um governo com gangrena, um governo com gente ruim, com gente que está se dando bem. Na área econômica, todo mundo sabe que o Bolsonaro entregou o nosso país para um grupo de gangsters na área da economia para saquear os direitos do povo brasileiro e saquear o futuro do nosso país. O Bolsonaro entregou áreas estratégicas para um grupo de militares oportunistas, corruptos. Corruptos sim, porque estão se corrompendo por um contra-cheque mais popudo, por benesses dentro da administração pública. E na área política ele entregou a administração política do governo para um grupo também de gangsters que fazem negócios com o erário público desde sempre. Os casos vão aparecendo, gente. Não tem como esconder aqui. A gente vai pegando o jornal, vai vendo isso aqui, ó. Advogado de Barros tratou de vacina com vacina na Anvisa. O Ricardo Barros devia mudar o nome dele para Ricardo Lamas. Ninguém agora quer ser filho quer ser o pai da criança, a criança envolvida em corrupção. A Procuradoria-Geral da República, eu comentei no nosso programa mais cedo, que eles estão tentando dar um contorcionismo no direito, gente. Os senadores fizeram uma representação mostrando que o presidente cometeu crime de prevaricação. Ele tomou conhecimento de um crime e não fez nada. Isso é crime para a administração pública, ou perante a administração pública. E o procurador da República está dizendo que não tem que fazer nada, que tem que esperar a CPI desenvolver mais. Olha, francamente, gente, qualquer pessoa, qualquer estagiário de direito, qualquer estudante de primeiro período, sabe que se o delegado está investigando um crime e durante a investigação surge um outro, ele é obrigado a investigar esse outro crime também. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é a responsabilidade política e a responsabilidade jurídica que a CPI está investigando. Outra coisa é a denúncia de um crime contra a administração pública, é um crime cometido por um alto servidor público como presidente da República, que tem que ser investigado sim. Vamos ver qual será o comportamento da ministra Rosa Weber diante desse comportamento acobertador da Procuradoria da República. Bom, e, gente, uma coisa que eu queria comentar com vocês aqui também, que eu deixei ontem conversando no nosso chat, que a gente sempre abre antes do nosso papo, eu comentei com vocês que eu estou para subscrever uma petição com outros colegas advogados contra o presidente da República junto ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Eu dei aula há muitos anos com um amigo chamado Márcio Risch, jovem também, e ele teve a esposa dele, a Thalita, advogada, 32 anos, que pegou Covid e infelizmente não resistiu. Então eu queria mandar um grande abraço para o Márcio, para as pessoas da família, enfim, da Thalita. Mas isso motiva a gente, né, a perceber que nós aqui, quando estamos falando, gente, quando a gente está criticando o governo Bolsonaro, a gente está apontando a responsabilidade criminal, a gente não está falando de folhas que caem das árvores, folhas que se vão, não, a gente está falando de seres humanos. Então é muito terrível a gente ver pessoas, né, que estão perdendo a noção do que está acontecendo no nosso país, pessoas que estão se desumanizando. Então, eu queria mandar um abraço para a família da Thalita Mello, 32 anos, gente. Tinha comorbidade, não tinha nada. Enfim, um abraço para o Márcio também, que está se recuperando, ele também pegou Covid. O Márcio também é jovem. Enfim, e a gente tem que ficar aqui cada vez mais alertando pessoas, tentando chacoalhar as pessoas que estão do lado da gente. Olha, não acredite em Bolsonaro, não acredite nessa gente, isso tudo está sendo colocado para enganar você, enganar todos nós. Isso tudo que está acontecendo no nosso país tem grupos financeiros por trás. Quanto mais a gente discute, quanto mais a gente briga uns com os outros, mais eles estão assaltando o povo brasileiro todos os dias eles estão fazendo alguma coisa ruim contra o nosso futuro, contra os nossos direitos sociais. É muito triste a gente estar o tempo todo tentando chacoalhar pessoas e muito indignante nós assistirmos dentro do parlamento brasileiro senadores se prestarem a esse papel. A gente, quando vê alguns senadores ali, eu tenho certeza que você fica com o estômago embrulhado quando a gente vê aquele Marcos Rogério lá, falando com aquela voz empompada. O que está defendendo essa criatura? Como é que esses caras podem defender um indefensável, defender um governo da morte, um governo da destruição? Mas vai ter uma hora que isso vai ter um fim, gente.
E cada vez mais espaços como esse nosso aqui, eles estão crescendo, cada vez mais pessoas chegam, cada vez mais pessoas pegam trechos daquilo que a gente faz, fala e repercute. Outros canais estão fazendo isso também. E a gente está vendo que os canais tidos como canais de direitas, canais conservadores, estão perdendo cada vez mais a legitimidade. Esse pessoal não tem mais como defender o indefensável. Eles não têm como mostrar para as pessoas que estão enxergando a realidade que a realidade não é essa. O empresariado brasileiro já sabe o que está acontecendo, os setores dos meios de comunicação, os jornalistas já sabem o que está acontecendo. Infelizmente, as empresas de comunicação no nosso país ainda aliviam muito a cobertura em relação ao que está acontecendo com o Bolsonaro. Porque desde quando o Bolsonaro nomeou o Pazuello, já era para ele ter sido impedido. Porque esse foi o maior ato de improbidade que um presidente poderia tomar contra seu povo. Colocar uma pessoa incompetente, uma pessoa sem nenhum tipo de conhecimento, uma pessoa sem nenhum tipo de traquejo para comandar o combate a uma pandemia que precisaria ter uma pessoa ali absolutamente qualificada para o enfrentamento disso. Isso está custando muitas vidas, muito sofrimento, muita dor. Mas aqui, ainda bem que nós temos esse espaço aqui, vamos continuar em frente. E, gente, e só para finalizar, eu disse no nosso papo anterior que eu fui convidado pela Cotter TV para hoje ajudar ou participar de uma entrevista em relação com o convidado que será o ex-ministro José Dirceu. Certamente eu vou colocar algumas questões ali, não são muito usuais, outros jornalistas acabam não falando, é porque eu tenho algumas curiosidades particulares, espero que o papo seja muito bom. Se você puder, apareça por lá na Cotter TV, 21 horas, se não, no dia seguinte eu comento alguma coisa com vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui, vamos continuar em frente que estamos conseguindo avançar, gente. Não parece não, mas estamos avançando muito. Até o próximo encontro.